Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e esta é a nossa aula de Swing Trade semanal aí do dia 26 de março de 2012. Antes de começar, eu queria fazer algumas considerações com vocês. Tivemos uma semana bastante complicada na semana passada, vamos concordar que não foi lá muito fácil. Nosso índice aí apresentando bastante consolidação, apresentando bastante enrolação. Nas últimas, pelo menos 4 semanas aí, 5 semanas para falar, talvez até um pouco mais. E tem sido muito difícil. A gente conseguiu excelentes resultados lá no swing trade na semana passada, e isso pode ser explicado em função da cautela, do cuidado que a gente está tendo ao selecionar aí esses ativos. Tá? Então eu queria começar essa aula, que é a nossa segunda aula dessa nova estrutura de swing trade que nós temos aqui na Interinvest. Eu queria começar essa aula então com um balanço sobre o que a gente fez na semana, sobre o que a gente recomendou na semana passada, os erros e os acertos aí, o que a gente conseguiu fazer de bom em swing trade. Tá? Então essa aula nós vamos passar por todos os ativos das recomendações lá do nosso fórum, que a gente já colocou lá para vocês, na verdade. Nós vamos passar, vamos explicar cada um deles, o porquê que nós colocamos, o porquê que nós não colocamos. Enfim, vai ter ativo lá que a gente colocou na semana passada, mas que tem gente ainda na operação, então nós vamos rever esses ativos, vamos revisitar essas análises, vamos ajustar pontos de stop, enfim. Então a nossa estrutura, a nossa ideia para a estrutura é assim: a gente coloca um ativo em recomendação, faz a entrada e ele permanece em recomendação, permanece lá na nossa área até todo mundo estopar essa posição, até o momento da saída da operação, para que todo mundo possa sempre encontrar uma informação atualizada lá na nossa estrutura, na nossa sala de swing trade, tá? Então é essa a ideia, é isso que a gente vai tentar fazer aqui com vocês. E como eu disse, foi bacana, tivemos excelentes entradas. Vocês vão ver ao longo da aula de hoje, vou mostrar para vocês algumas entradas que a gente fez. Mas foi legal. A gente está realmente bastante satisfeito com a taxa de acerto, porque na verdade a gente teve um grande problema, na verdade, que foi a lojas Renner, né? Que acabou tendo um dia de altíssima volatilidade e dando um ponto de entrada, estopando todo mundo no mesmo dia, depois voltou a subir forte. Né? Então, infelizmente, isso faz parte do jogo, isso acontece. Mas a gente tem conseguido uma taxa de acerto fantástica, aonde, quando nós entramos, nós conseguimos pelo menos gerenciar risco. E nas outras operações, as que dão errado, a gente não chega nem a entrar, porque a gente está definindo muito bem o ponto de entrada. Então, da mesma forma com que a gente faz lá no day trade, o que define o nosso sucesso aqui nas operações de médio e longo prazo é, na verdade, a ideia de que uma entrada muito precisa, com um gerenciamento de risco muito coerente, vão permitir que você sempre esteja acertando mais do que errando. E é isso que a gente tem tentado fazer com vocês nessa estrutura nova de swing trade que nós inauguramos segunda-feira passada, e é isso que a gente vai tentar manter. Claro que a gente não vai, não temos a pretensão de manter essa taxa de acerto todas as semanas, porque foi realmente surpreendente, mas é claro que a gente sempre está tentando acertar mais do que errar, e eu acho que a equipe está toda de parabéns. Então, a gente faz as análises em equipe aqui no Interinvest, então eu, Alessio, vários de nossos alunos participam também aí dando sugestões, no fórum, pelo Skype, diretamente com a gente, enfim. Parabéns especialmente aí para o Alessio e para vários alunos também, que acompanharam na semana passada e conseguiram várias entradas. Infelizmente, por razões de ordem prática, eu estava um pouco ausente aí na quinta e na sexta-feira, e o pessoal mandando ver nas entradas. Então, parabéns a todos, acho que foi muito bacana e vamos continuar com esse acerto aí. Então, feita essa primeira parte, esse balanço, como eu disse, estamos muito satisfeitos com as entradas. Vou mostrar para vocês várias operações que a gente entrou e que estão desenvolvendo muito bem, e que a gente vai continuar, só vamos ajustar stop e dar uma posição para quem ainda está nas operações com a gente, tá certo? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui meu gráfico do Ibovespa período diário. Vamos sempre adotar o padrão de começar a cada aula dessa de swing trade a gente dar uma passada, na verdade, pelo cenário como um todo, tá? Então vamos lá, a gente está vendo aqui
O Ibovespa, gente, o Ibovespa está absolutamente consolidado, tá? Então o que a gente tem visto é o seguinte, consolidou aqui o mês de fevereiro praticamente inteiro, ou melhor, inteiro, aí depois ele subiu num dia, caiu no outro, depois subiu de novo, aí passou a consolidar numa zona aqui um pouco mais em cima e agora cedeu de novo. O que vai fazer a partir de então, tá? Então é essa a grande pergunta, é este o grande questionamento. Como eu disse, estamos consolidando há várias semanas. Dá para vir aqui para o gráfico semanal, que vai ficar ainda mais claro para vocês visualizarem. Vocês podem ver que a gente está trabalhando dentro de uma região de consolidação e que está realmente pesando bastante para o nosso mercado. Dá até para a gente reduzir um pouco essa zona de consolidação para cá, entre os 65 e os 68 mil pontos aproximadamente. E isso tem prejudicado muito as nossas operações. Então, o que nós temos feito é justamente tentado trabalhar com o máximo de cautela, tentado trabalhar com o máximo de segurança nas nossas operações. E tem dado resultado, tá certo? Então a taxa de acerto tem sido muito alta, foi realmente muito bacana. Por que a gente está com essa cautela toda? Primeiro, pessoal, tem um monte de ativo que está esticadaço no semanal, que está pedindo, pelo amor de Deus, uma correção. E a gente não está recomendando compra nesses ativos. Vários deles, inclusive, dando sinal de compra. Alguns até recomendamos, que estavam muito bonitos. Que era o caso da Alpa, que era o caso da Renner. E vocês viram aí o que aconteceu, o que está acontecendo. Volatilidade, violinadas, enfim. A gente está tentando justamente fugir desse tipo de situação. Teve também a CPFE, enfim. É complicado, tá certo, gente? Essa é a palavra. É complicado. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer um adendo teórico aí, vou fazer só uma pequena explanação teórica para vocês sobre esse ponto de entrada no diário, no semanal, para explicar a razão para quem não faz parte do curso aí, para quem ainda não comprou, quem não assistiu ao nosso curso do Swing Trade, o porquê que a gente está tentando fugir dessa volatilidade, porque a gente está tentando respeitar sempre o gráfico maior que é o semanal, tá certo? Então vamos lá, vocês estão vendo aqui no diário, como eu disse, imóvel bastante consolidado. Vocês podem ver aqui no semanal que ele tem espaço para uma correção, tá certo? Pode corrigir, é possível, talvez lá nos 62, talvez até os 60, alguma coisa nesse sentido. O mercado está encontrando aqui algum tipo de resistência. Mais do que isso, pessoal, vamos tentar tirar um pouco mais o zoom ainda e colocar aqui num gráfico mensal. Aí vocês estão visualizando aqui a crise de 2008, a recuperação em 2009, e daí eu posso dizer para vocês o seguinte, nós estamos num ponto tal, aonde, rompendo a máxima deste ano, que é 68.969, nós temos algumas coisas pela frente. Primeira delas, 70 mil pontos, redondo. Então vamos colocar aqui 70 mil pontos. Daí a gente mata já este candle aqui e mata este candle aqui. Perdão, acabei mexendo aqui, tirei do lugar. Então 70 mil pontos, está aqui. Além dos 70 mil pontos, nós temos também aqui 71, deixa eu pegar o valor exato, 71.068. Depois nós temos 71.989, 72 mil pontos. Depois nós temos 73.100 e finalmente nós temos a máxima histórica lá em 73.920, tá certo? Isso aqui, gente, significa uma zona enorme, uma mega resistência para o nosso mercado a partir de 70 mil pontos. E é exatamente isso que nós estamos testando, tá certo? Então, sempre que vocês virem um ativo prestes a corrigir no semanal, mas bonitinho no diário, lembre-se que vocês estão comprando em cima de uma mega resistência, que é a região de 70 a 74 mil pontos, tá certo? Então, por isso, por essa razão, a gente tem tentado evitar esses ativos que estão prestes a corrigir no semanal, justamente porque nós estamos numa região de resistência no nosso índice, e daí os ativos, quando estão tão afastados do semanal, isso acaba trazendo muita volatilidade para o diário desses ativos, tá? O que acaba prejudicando muito as operações. Então essa é a explicação. Como eu disse, estamos aí numa mega resistência no mercado, que é de 70 a 74 mil pontos que a gente está passando agora, tá certo? Então, tendo feito essa explicação, posso dizer para vocês que o mercado está muito enrolado, está muito consolidado. A gente deve desenvolver
só a partir aqui do 68,969, mas já encontra resistência de novo em 70, 71, 72, 73 e assim por diante, como eu acabei de explicar. A única possibilidade da gente entrar numa tendência forte é a gente ceder. Então, perdendo aqui 64,892, vindo aqui para o semanal, na verdade, perdendo aqui 64,892, a gente teria alvo, talvez até essa região aqui de 62 mil pontos, ou até a região aqui dos 60 mil, alguma coisa desse sentido. Tá? Aí nós poderíamos ter realmente dias de tendência forte e vários ativos corrigindo bem. Mas, por enquanto, essa perspectiva não é interessante da gente trabalhar, uma vez que o mercado hoje teve mais um dia de alta com volume baixo, então retornando aí para o miolo da consolidação. Ou seja, amanhã, com certeza, eu vou dizer para vocês no relatório matinal que a volatilidade deve continuar. Tá certo? Vamos ver o mercado americano. Até tinha esquecido de abrir aqui o nosso broco, então vamos abrir aqui. Então está aqui o broco. Tivemos uma alta forte no mercado americano no dia de hoje. Como eu disse para vocês já no relatório matinal, no call de abertura, a gente tinha o mercado americano dando um belo sinal aqui no diário, deixando invertido, perdão, bem perto de dar um sinal. Tivemos então uma alta muito consistente aí de 1,23% e o mercado americano já bastante próximo de romper a máxima do ano. Então, rompendo aqui 13.243, temos o objetivo em 13.288, que é a máxima do ano. Tá? Então, o mercado americano também muito afastado no semanal. A última correção no semanal ela ocorreu lá em dezembro. Depois disso, nunca mais corrigiu. Precisa de uma correção, mas infelizmente não está conseguindo desenvolver essa correção. Isso está trazendo também muita volatilidade. Apesar que lá está muito mais bonito que aqui. Lá a gente fez máxima do ano, corrigiu nas médias e já voltou a subir novamente. Então observem a grande diferença entre os nossos gráficos, onde eles lá estão apenas alguns pontinhos da máxima do ano e a gente aqui está bastante longe. Isso se explica em função aí da proximidade da máxima histórica, tá certo? Então é isso que eu vejo no mercado para esses dias que a gente tem enfrentado. Bastante complicação, bastante volatilidade. Não vejo um período muito fácil pela frente e é por isso que nós estamos tentando, como sempre, filtrar ao máximo as operações que a gente passa para vocês para conseguir essa taxa de acerto. Então é muito importante que vocês respeitem os pontos de entrada. Se a gente falou que é para entrar lá no 31, não tentem entrar no 30,80. Se a gente fala que é legal a partir do 31, é justamente para fugir da volatilidade, tá certo? Então se você entra antes, você acaba entrando justamente na volatilidade, que é o que a gente tenta escapar, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Feita essa traçado esse panorama para vocês, iniciamos as recomendações então com uma quentinha que eu acabei de colocar lá minutos antes de começar essa aula, que é a 1003, tá? Então tá aqui a 1000, ela fez nova máxima lá, deixa eu pegar a data certinha, em maio de 2011, depois disso corrigiu forte no semanal, consolidou muito e voltou lá para testar a máxima, rompendo então aqui no pregão de hoje essa máxima histórica lá nos 20,59. Como rompeu e não andou muito, para amanhã é possível uma entrada por day trade rompendo 20,72, gerenciando o risco e trabalhando com a estratégia dos candles, tá? Então essa é a 1000, o código dela a 1003, ela fez máxima histórica no pregão de hoje, mas acabou não andando muito. Mas como ela está bastante interessante, observem que o volume dela ficou bem consistente aqui nas últimas semanas, hoje foi dentro da média, enfim, teve aqui 2 dias de volume bem acima da média. Existe uma pressão grande nesse papel e eu acho que ela pode ficar interessante, tá certo? Então, repetindo, rompendo 20,72, que é a máxima de hoje, ela pode desenvolver. A ideia é uma entrada por day trade com a estratégia dos candles como gerenciamento de risco, tá certo? Essa então é a 1000. A outra que a gente vai recomendar para vocês é a Confab, que é a CNFB4. Você pode olhar para esse gráfico e achar ele bastante bagunçado. Eu também acho. A realidade é que no gráfico semanal ela está há muito tempo consolidada aqui
e deixou para a gente essa máxima de 5,82. O que eu observei na Confab para basear a nossa recomendação? Observem que o volume dela foi altíssimo aqui na última semana, e nas últimas 3 ou 4 semanas o volume tem aumentado consideravelmente. Observem que em todo o histórico que a gente tem dela aqui, em momento algum nós temos um volume maior que o da semana passada. Então foi realmente bastante interessante e ela está muito próxima de romper os 5,82. Então, observem aqui no pregão de hoje, inclusive, que ela chegou bem perto e ela está então bastante interessante. Então está aqui a Confab rompendo os 5,82. Ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$6. E daí, rompendo os 6, aí sim a gente passa a ter alvo aqui na região dos 6,27. Tá certo? Então essa é a Confab, o código dela CN de nariz, FB4. Além da Confab, nós temos também outra quentinha, que é a CETIP3. A CETIP, observem que ela está na mesma condição que um monte de ativo que eu falei para vocês. Está longe ainda no semanal, só que ela já teve aqui uma correção de 5% semana passada e mais 2% praticamente, 5% na semana retrasada e 2% praticamente semana passada. Então a gente já está falando em 7% de correção. Ela pode até ficar interessante, como ela está no diário na região das médias, mas é sempre perigoso, com base em tudo aquilo que eu expliquei para vocês, fazer uma entrada no diário com o ativo nessas condições no semanal. O que a gente faz então para fugir dessa volatilidade? Observe que ele está exatamente na média, com candles de alta volatilidade, sempre com sombra grande. Tá? A ideia, gente, é vocês trabalharem acima deste ponto aqui dos 32,13. Tá? Então vamos tentar trabalhar com o sinal no semanal. Se romper 32,13, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 33,83. Volto a repetir, não tentem entrada antes desse valor, porque isso aqui é uma região de alta volatilidade. Vocês podem observar que por vários pregões consecutivos o ativo tentou subir e fechou praticamente na mínima, o que demonstra uma pressão vendedora grande no papel, em função do gráfico semanal. E no dia em que rompeu, acabou deixando um candle de indecisão e logo no dia seguinte já um candle positivo, o que ainda aumenta a volatilidade. Tá? Então vamos ficar de fora até o 32,13. Se romper 32,13, aí sim ela fica muito bonita com alvo em 33,83. Tá? Além da CETIP, nós temos também a DTEX. DTEX 3, a Duratex, ela está numa condição semelhante. Ela teve uma alta forte aqui no diário, no semanal, perdão. Corrigiu nas médias do diário, deu um sinal de compra, nós perdemos o sinal, mas ainda temos um rompimento aqui nos 11,47. Infelizmente o volume está baixo, não está confirmando a força do movimento, mas nós temos aqui então uma entrada pelo 11,47. E aí sim, rompendo o 11,47, a gente passa a ter vários alvos aqui na Duratex. Tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Nós temos então, primeiramente, os R$12. Então está aqui a Duratex, R$12. Aí depois dos 12, nós temos aqui 12,52. E depois dos 12,52, a gente tem aqui 13,54. Isso aqui é só para traçar o médio prazo. Depois, claro, se der certo, aí tem alvos enormes aqui nos 14,46, R$15, 15,10, 15,12, 16,40, enfim. O ativo tem alvos enormes aí, mas pode ficar interessante uma vez que passou para cima das médias, montou um pivô, consolidou um pouquinho e já pode romper máxima de novo. É claro que o volume precisa aumentar aqui próximo ao rompimento, então amanhã ele precisa aumentar se for para romper essa máxima aqui, senão vai ficar difícil de fazer a entrada, mas eu acho que vale a pena acompanhar aí também a Duratex, código dela DTEX3, tá? Além da Duratex nós temos também a Leve 3, que é a metal leve. Mesma condição, tá muito forte no semanal, sem corrigir há várias semanas, então fica muito difícil a entrada, aquele negócio todo. Por isso, nós vamos trabalhar apenas com a máxima histórica dela, que é os R$57. Então, deu uma consolidada por aqui, voltou lá para romper os 57. Se romper, é possível fazer uma entrada sim, de preferência por day trade, utilizando a estratégia dos candles como gerenciamento de risco, tá certo? Lembrem-se sempre que
No diário, quando a gente opera day trade nos 15 minutos, a gente sempre tem como referência o diário. No swing trade a gente opera o diário e tem como referência o semanal. Então, da mesma forma que você, num day trade que está esticado no diário, você só entra no rompimento, aqui também é ideal esperar o rompimento e não ficar tentando essa entrada nas médias com o ativo muito esticado. A única coisa que a gente sabe é que ele vai corrigir, só não conseguimos dizer quando, tá? Mas, de qualquer forma, teve uma alta consistente, o volume está bom, tem aumentado consideravelmente aqui nas últimas semanas. Então, rompendo 57 pode sim ficar interessante a metal leve, tá? Além da metal leve, nós temos a Marfrig. Que movimento estranho da Marfrig no pregão de hoje, tá, gente? Infelizmente, não deu para pegar a entrada dela aqui nos R$11. Observem que ela veio direto numa pancada só para romper aqui os 11. Então, se a gente tivesse entrado, teria estopado a posição, que depois de romper os 11, ela caiu 2% lá para os 10,80. Tá? Então, infelizmente, não deu de pegar o sinal no diário dela. Porém, o ativo está muito bonito, teve um volume acima da média, levemente, mas acima da média, e pode ficar legal se romper aqui esses 11,24 com objetivo aqui na região dos 12,65, tá? Recomendamos uma entrada por day trade, para fugir dessa volatilidade toda, gerenciamento de risco de day trade, e daí, se der certo a operação, manter parte da posição para swing trade. Tá? Então fica bem claro, a Marfrig é uma recomendação para entrada via day trade. Dando certo a operação de day trade, você vai segurar parte da posição para swing trade. Mas tudo vai ser através de técnicas de day trade para fugir da volatilidade, e mesmo porque o stop ficou enorme. Tá? Então o stop aí dos 11,24 para os 10,43, nós estamos falando de nada mais nada menos que 7% de stop. É impossível trabalhar com esse ativo dessa forma, então vamos tentar uma entrada por day trade aí, tá? A outra é a Odontoprev ODVP3, ODPV3, Odontoprev. Então está aqui o ativo também fazendo máxima histórica no pregão de hoje, também consolidado há várias semanas aqui nessa região dos 31 e acabou rompendo hoje. Tá? Então rompeu bem no pregão de hoje, teve um volume acima da média, tanto na sexta-feira quanto hoje. E como não desenvolveu muito, ainda pode dar uma entrada, tá? Então, rompendo aqui os 31,21, dá para fazer uma entrada no Odontoprev, utilizando a técnica dos candles como gerenciamento de risco, tá? Como eu disse, ela já rompeu os 31, só que andou pouquinho, andou 20 centavos. Então, dá ainda para fazer uma entrada atrasada nela, se você usar a técnica dos candles como gerenciamento de risco, tá certo? Além do Odontoprev, nós temos o Paraná Banco, PRBC4, também está numa condição semelhante, também está bastante afastado em relação às médias, só que, como vários outros ativos, é um ativo que não corrige de jeito nenhum. Então vocês podem visualizar aqui que ele fica interessante. Se romper aqui essa região de 13,48, ele pode ficar legal, pode ficar bacana, apesar de não ter corrigido. Teve um volume altíssimo aí, na 2 pregões atrás, 3 pregões atrás, sexta-feira também foi alta, hoje teve uma alta bastante consistente de 2,5%, e pode ficar legal se romper aqui então os 13,48. Cuidado com o tamanho da mão em função da liquidez desse ativo, que é bastante baixo, tá? E agora vamos para a Rossi. Gente, muito difícil analisar essa Rossi, tá? Ela tem uma posição, ela tem um fundo anterior aqui na região dos R$8, que ela tem que testar ainda aqui no semanal. Ela vem dessa nova mínima. E observem como ela está volátil agora nessa situação aqui, tá, gente? Então, bem complicado. A gente tinha aqui os R$10 como ponto de referência dela. Ela chegou a perder na semana passada, chegou a perder os 10, deixou a mínima aqui nos 9,98 e acabou voltando, acabou fazendo um pequeno repique aí. Mas ela continua feia, continua fraca. Sexta-feira tentou subir, chegou a dar sinal de compra, fechou próximo da mínima. Hoje acabou consolidando aí boa parte do pregão, apesar de ter fechado em alta de 3%, só que ontem fechou na sexta fechou na mínima. Então essa alta é um pouco contestável aí, tá?
De qualquer forma, nem pensar antes dos 9,98. Mas se ela for perder os 9,98 essa semana, pode ficar legal com objetivos aqui na região dos 9,82. Aí depois temos 9,38, depois temos R$ 9. E daí, perdendo os 9, ela deve lá testar. Tem vários outros pontos aqui interessantes. 8,65, depois 8,42, enfim, até os R$ 8 ela tem uma série de suportes aqui que podem ser testados. Então fiquem de olho na Rossi, perdendo aqui os 9,98, ela fica interessante com algo lá nos R$ 8 no fundo anterior pelo gráfico semanal, tá certo? Recomendamos, como sempre, utilizar a técnica dos candles como gerenciamento em dias mais voláteis. Nesse tipo de entrada de rompimento é sempre melhor a fazer, tá certo? Além da Rossi, nós temos também a Hipermarcas. Então tá aqui a Hipermarcas, nós fizemos uma entrada nela. A gente entrou aqui, o ponto de entrada foi no 12,75. A gente conseguiu, através aí das técnicas de day trade, baixar esse preço para 12,62, tá? Então estamos com ela comprados na média 12,62, 63, 60, 65, depende de cada um, mas tem várias pessoas posicionadas nesse ativo. Então nós estamos comprados aqui no 12,62 e o nosso stop está aqui neste candle aqui nos 12,65. Então estamos ganhando aí 3 centavos na posição, ficou difícil de enxergar aqui, mas a compra é 12,62, o stop é 12,65 e o ativo está vindo testar aqui então essa região dos 13,43, tá? Então eu vou ajustar o stop aqui para os 13,65, que é a mínima do dia do rompimento, e agora a gente continua nela, não tem razão para estopar ainda. Mais uma vez, como eu expliquei para alguns amigos hoje lá no fórum, para o nosso amigo Rodrigo Wirtz, se eu não estou enganado, observem o semanal dela, vocês vão ver que ela pode realmente falhar esse topo aqui nos 13,43, tá? Isso é uma possibilidade real. Mas se por acaso isso for realmente acontecer, pelo semanal a gente só vai poder falar nisso após os R$ 12 daí, tá? Então se perder 12, a gente vai inclusive recomendar a venda dela para vocês com algo lá na linha média nos 10,85, tá? Antes disso podem ficar tranquilos, mantenham o stop lá nos 12,65, que não tem problema, dá para manter essa posição tranquilamente, ela está linda, é uma consolidação normal antes de um rompimento grande como esse que ela está prestes a fazer aqui nos 13,43. Rompendo isso aqui, tem algo lá nos R$ 14. É possível novas entradas aqui no 13,43? É através de técnicas de day trade, gerenciamento de risco de day trade e manter parte da posição para o dia seguinte, se der certo, utilizando a técnica dos candles, tá? Perdão. Temos também o Bradesco, que eu já tinha recomendado para vocês aí ontem à noite, na verdade. Pode ficar muito interessante se romper aqui o 33,31, passa a ter objetivo aqui no topo anterior, que é 34,97, tá certo? Que é a máxima do Bradesco lá de 2010, tá? Então, tá aí o Bradesco, BBDC4, enrolou, consolidou um pouco aqui, no diário tem enfrentado bastante volatilidade nesses dias, por isso que nós não recomendamos compra nas médias, chegou a romper aqui, não desenvolveu, enfim, mas agora está prestes a romper o topo anterior e pode ficar interessante se romper, aí sim, com objetivo aqui na região dos 34,97, este ponto aqui, tá? Para fugir da volatilidade, como sempre, técnica dos candles como gerenciamento de risco, tá certo? Além do Bradesco, nós temos a Braskem, perdão, que eu recomendei ontem para vocês, a Braskem. Ela chegou a perder aqui o fundo anterior, montou pivô de baixa, hoje acabou corrigindo com volume muito baixo, então se perder 14,46, ela fica muito bonita, passa a ter alvo aqui na região dos R$14, aí perdendo os R$14, tem alvo aqui na região dos 13, e daí perdendo os 13, tem objetivo aqui na mínima do ano, que é 12,66. Essa é a Braskem, código dela BRKM5, tá? Além da Braskem, nós temos também JBSS3, que a gente recomendou compra no pregão de ontem, rompendo aqui esse 7,74. Ela acabou não desenvolvendo, acabou enrolando. Primeiro o objetivo nosso era a partir dos R$8.
ponto mais seguro de entrada é nos R$8. Teve gente que se posicionou nela hoje, inclusive. Então, quem se posicionou, perdão, mantenha stop já aqui nos 7,73, porque ela permitiu exatamente um ponto aqui na mínima do dia de hoje, que é exatamente o ponto da entrada do dia de ontem. Tá? Então, está aqui possível colocar um stop justíssimo nessa operação da Hipermarcas, rompendo então aqui já, pessoal, quem pegou ela hoje, coloque em stop aqui nos 7,74, tá? Que é a mínima do candle de hoje. E amanhã, se ela romper os R$8, ela dá mais um bom ponto de entrada com alvo aqui na região dos 8,50. Quem não pegou hoje, quiser pegar amanhã, só com técnicas de day trade, e aí vocês vão poder gerenciar risco e manter parte da posição para o dia seguinte, se der certo. O volume hoje foi muito baixo do ativo, o que prejudicou bastante as entradas. Tá? Além da JBS, nós temos também a BTOW3 se aproximando de novo aqui dos 8,86, e na verdade não é 86, é o 84, que é o fundo anterior, que é este fundo aqui, ó, que eu vou marcar para vocês. Perdendo o 8,84, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 8,72. Continuamos na posição da BTOW, o pessoal continua posicionado nela aí. O stop, eu recomendei para vocês que colocassem aqui na região do 9,41. Por que 9,41? A mínima da consolidação é 38. 38, um centavo acima disso aqui seria o 39. E para não colocar no 39, a gente coloca no 41. Tá certo? Então, isso aí é mais ou menos 3 centavos acima do nosso ponto de entrada. Só que todo mundo já conseguiu gerenciar muito bem essa operação, uma vez que já andou aí 6, 7% do nosso ponto de entrada, então está todo mundo muito bem gerenciado. Podem manter o stop aqui nos 9,41, tá certo? Então essa é a BTOW, o código dela é BTOW3. Temos além da BTOW a ALPA 4. Está aqui a ALPA, consolidando um pouco nessa região, e ela pode dar uma nova entrada rompendo aqui os 16,49. E essa é a melhor entrada. Certo? A primeira aqui não foi boa. Por quê? Porque ela está muito afastada aqui na região das médias do semanal. Se romper agora o 16,49, é a mesma coisa do outro ativo que eu mostrei para vocês agora há pouco lá, que ele dá um sinal no semanal, tá certo? Então, rompendo 16,49, ela fica muito interessante, com alvo daí então na região aqui dos 17,42. Essa é a Alpargatas, o código dela, ALPA 4, rompendo aqui 16,49, ela dá um novo ponto de entrada. Dessa vez, ela vem com falha de fundo lá no gráfico de 60 minutos. Então, vamos mostrar para vocês. Então, está aqui, perdão, 60 minutos. Estou tentando carregar para vocês aqui. Agora sim. Observem que ela fez mínima aqui, tá certo? Neste ponto. Ela testou a mínima aqui neste ponto. E nós temos a linha média aqui neste ponto. Tá certo? Então, está difícil de enxergar o W aqui, porque ela está trabalhando num movimento bastante lateralizado. Mas vocês podem enxergar que realmente nós fizemos um fundo, testamos esse fundo e essa aqui é a linha média. Então é com base nisso que a gente recomenda a entrada de novo na ALPA, se ela romper aí essa região dos 16,49. Tá? Então, nova entrada na ALPA a partir disso aí, e uma entrada, aliás, bastante consistente, com base num sinal de semanal e num pivô de 60 minutos. Tá? Além da ALPA, nós temos também a MMX M3, então também bastante interessante aqui a MMX. Continuamos recomendando a compra dela, ela continua bonita, ela continua interessante. Se romper aqui estes R$10, tá? Ela está numa zona enorme de consolidação aqui, mas não perdeu a mínima dos 8,71. Então continuamos recomendando compra nela aqui nos R$10, que é a máxima da consolidação. Hoje, inclusive, desenvolveu muito bem, teve uma alta forte aí de 5%. Vamos torcer para que ela venha testar esses R$10 para dar um novo ponto de entrada aí para a gente. Tá? Então continuamos recomendando compra dela aqui nos R$10. Além da MMX, nós temos também GSHP3, a General Shop. Então também continua muito bonita, consolidando aqui no diário, mas no semanal ela está maravilhosa,
se romper aqui 12,34. Então esqueçam essa região de consolidação. Rompendo 12,34, nós temos objetivo nela aqui em 13,50, onde nós tivemos vários testes aqui deste topo. E daí rompendo 13,50, nós temos então a região dos 14,64. Essa é a General Shopping, código dela GSHP3. Outro ativo interessante é a Show 3. Então temos aqui a Time for Fun. Perdemos o ponto de entrada no ativo, que era aqui na região dos 16,50. Ela fez então essa nova entrada, ficou bastante interessante. Só que agora teve um pessoal que pegou, estão me avisando aqui no chat, o pessoal pegou essa operação da Show 3 aqui na região dos 16,50, e o stop dela, para quem pegou, já está aqui na região dos 16,75. Tá? Então está aqui, rompendo 16,50, alvo aqui na região dos 17, perdão, gente, desculpe. Rompeu aqui os 16,50 e ela tem um alvo bastante interessante. Tá? É difícil falar em alvo, porque conforme vocês estão vendo aqui no gráfico mensal, é a máxima histórica do ativo. Tá? Por isso que eu não encontrei o alvo que eu estava procurando aqui. Então, como ela rompeu aqui esse ponto 16,50, o stop já está em 16,75, então já temos garantido aí 1% da operação. E se ela perder isso aqui amanhã, vocês podem fazer o fechamento da operação, podem encerrar ela aí nos 16,75, tá? Além da Show 3, nós temos a Profarma PFRM 3, então está aqui a Profarma. Observem aqui no semanal como ela continua interessante. Deixa eu pegar os valores exatos para vocês aqui da Profarma. Ela continua cedendo. E vocês podem visualizar que ela tem um objetivo grande aqui nessa região dos 8,15, tá certo? Então, continua cedendo, continua desenvolvendo. Difícil conseguir pegar esse ativo. A gente tem que aguardar agora novas correções, tá certo? Quem pegou na montagem do pivô, aqui nos 10,50, gerencia em risco, recomendei ontem à noite, gerencia ali pela região dos 10,20, mantenha o stop nos 10,81, que é a máxima deste candle aqui, tá? Então fica legal, fica interessante aqui a Profarma. Quem pegou já pode então, já gerenciou risco aí na região dos 10,20, já pode até colocar o stop aqui na região dos 10,31, se quiser manter um stop mais justo pelo diário. Se quiser manter o stop um pouquinho mais longo para evitar a volatilidade do ativo, vocês podem trabalhar com ela aqui com stop em 10,81. Tá? Então essa é a Profarma. Repetindo, teve um pessoal que pegou aqui nos 10,50, a gente recomendou ontem à noite para gerenciar risco pelos 10,20, ela já fechou em R$10, então deu para gerenciar risco. Coloquem stop agora. Quem quer apertar o stop, coloca em 10,31. Quem quer deixar um pouquinho mais folgado, trabalha com stop nos 10,81. Tá? Essa então é a Profarma. Além da Profarma, nós temos também a PDG, PDGR3. Olha o movimento maluco que ela fez no dia de hoje. Chegou a romper máxima de ontem. O ativo está muito feio e ela dá uma nova entrada agora. Tá? Então quem quiser, quem está de fora da PDG, perdendo aqui os 6,46, ela pode dar uma nova entrada. Eu já tinha zerado minha posição, talvez eu faça uma reabertura da posição se ela perder esse 6,46, porque ela fica cada vez mais interessante, o volume está muito alto, demonstrando uma grande fraqueza. Tá? Eu já tinha a posição dela quando ela rompeu aqui esses 7,13 e depois eu zerei a posição dela aqui nos 6,76. Então, se ela vier perder aqui os 6,46, pode ser que eu faça nova venda, abra nova posição vendida nela, aí com alvo lá na região dos R$6, depois na mínima lá na região dos 5,59. Tá? Além da PDG, nós temos também o Magazine Luiza, MGLU3. Então está aqui o Magazine. O pessoal pegou o Magazine aqui na região dos 66. Tá? Então parabéns aí para quem pegou o Magazine Luiza na região dos 66. Está desenvolvendo muito bem. E agora já dá para gerenciar risco e dá para colocar o stop aqui na região dos
11,98, 11,99, né? Vamos trabalhar com os R$12. Ela fechou muito bem acima dos 12, então já dá para colocar o stop aqui nos 11,99. Mais uma operação ganha, mais uma vez está todo mundo tranquilo no Magazine Luiza, tá? Então bela operação e o alvo dela continua sendo 12,86. Então mais uma operação ganha que a gente recomendou na semana passada. Temos também aqui IMCH3, que é IMC Holdings. A gente tinha aqui na IMC Holdings, nós tínhamos um sinal de compra nela. Se ela rompesse aqui, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui exatamente o valor para vocês. Meu sistema está bem lento, está difícil de trabalhar aqui. Acho que deve ter bastante gente acessando a plataforma neste momento. Então eu não estou conseguindo abrir aqui a IMC Holdings, mas possivelmente nós tínhamos um ponto de entrada aqui nos 17,65. Exatamente, consegui abrir. Então nós tínhamos um ponto de entrada em 17,65, fez o ponto de entrada e acabou voltando tudo, acabou deixando invertido, tá? Então se alguém pegou, ela veio aqui até os 17,90. Então espero que vocês tenham conseguido gerenciar o risco de vocês. O stop desse ativo agora é em 17,34, tá? Então deu tempo de gerenciar, apesar da volatilidade. Quem não conseguiu gerenciar, não deixa perder os 17,35. Depois, se ela voltar a subir, a gente acaba entrando de novo. E mais uma vez, olha como é perigoso você fazer entrada longe das médias. Por isso que a gente acaba trabalhando com rompimentos do semanal, com sinal de compra no semanal. E como está lá na recomendação, recomendamos cautela no tamanho da posição em função do pouco histórico do ativo, em função do afastamento das médias, tá certo? Então essa é a IMC. Além da IMC, nós temos também a Frio 3. Tanto aqui é metal frio. Ela fica interessante se perder esses 4,85, tá? Deixa eu pegar aqui a metal frio. A revisão que a gente fez ontem na metal frio. Ela chegou a perder aqui os 4,85 e agora perdendo aqui esses 4,80, ela pode ficar interessante, ela pode continuar cedendo com alvo, agora sim, daí pelo semanal, aqui nessa região, primeiramente dos R$4, mais ou menos aqui neste ponto, e depois dos 4, nós temos alvo aqui na região dos 2,81. Tá certo? Então essa é a metal frio, código dela Frio 3, tá? Então perdendo os 4,80, alvo nos 4, depois nos 2,81. Nosso amigo Trevisan pergunta se vale entrar ainda. Éder, eu só peço que você coloque o ativo para mim, porque o vídeo com o chat às vezes não é bem sintonizado, então às vezes eu estou falando de um ativo já e você perguntou de outro. Então só coloca qual ativo você pergunta para ficar mais fácil de eu fazer a análise, tá? Então tá aqui a Frio 3, se perder os 4,80, que é a mínima de semana passada, eu acho que pode ficar interessante com alvo lá nos 4, depois nos 2,81, tá? Temos também fertilizantes Zeringer, FHER3. Rafael, eu não sei se tem para alugar e não tenho como consultar isso agora para você. Recomendo que você veja isso amanhã com a corretora, tá? Eu só estou recomendando a venda pelo gráfico, aí a entrada amanhã, se tem para alugar, a taxa, etc. Aí você tem que ver lá com a corretora. Infelizmente eu não tenho essa informação agora e não tenho como consultar isso agora para você, tá? Então nós temos, além da Frio, nós temos a fertilizante Zeringer, tá? Então um ativo que não corrige de jeito nenhum, está bastante consolidado aqui no semanal e pode ficar interessante, tá? Ela deu um sinal aqui nos 12,10, certo? Aqui no semanal, a fertilizantes, e nós temos um ponto de entrada interessante nela aqui nos 12,20, tá? Então a gente ignorou o sinal em função dessa consolidação aqui, tá certo? Rompendo essa consolidação aqui, rompendo os 12,20, aí nós passamos a ter objetivo aqui na região dos 12,54, tá? Essa é a fertilizante Zeringer. Rompendo aqui os 12,20, tem alvo em 12,54, tá? Além da fertilizantes, vamos voltar lá na IMC, que o nosso amigo Trevisan pergunta lá.
Éder, olha só, como ela está muito volátil, ela fez a entrada aqui no 17,65 e voltou tudo, devolveu tudo num dia de alta volatilidade. Cara, quem entrou vai ter que se virar com essa posição agora, talvez até estopar ela aqui nos 17,34, tá? Se você não entrou, recomendo que você fique de fora. A volatilidade está muito alta. A gente tentou fugir da volatilidade trabalhando com a máxima da consolidação, não deu certo. Então agora só talvez rompendo aí 18,50. Recomendo que você fique de fora, tá? Além da fertilizantes, então, que a gente vinha falando, nós temos a Eternit, Ether 3. O ativo está muito bonito aqui no semanal, está bem interessante a Eternit, uma alta bastante constante, bastante consistente, e rompendo aqui os 9,40, ela fica legal, com alvo aqui na região dos R$10, depois aqui dos 10,33 e finalmente aqui na região dos 10,78, tá? Essa é a Eternit, o código dela é Ether3, rompendo 9,40 tem alvo nos R$10, depois 10,33 e 10,78, tá? Além da Eternit, nós temos também a Copasa CSMG3, tá? Então tá aqui a Copasa, o ativo também está bastante interessante, teve uma correção forte aqui no semanal, nos 9,75, e ela pode ficar legal agora no diário, se romper aqui este ponto no 41,90, tá? Então rompendo aqui os 41,90, tem alvo em 42,46, depois tem objetivo aqui na região dos 45,54, tá? Essa é a Copasa, o código dela CSMG3, rompendo 41,90, alvo em 42,46, depois na máxima lá em 45,54. Está muito interessante no semanal esse ativo, e ela pode ficar muito bonita se romper então esse 41,90, que é a máxima da semana anterior, tá? Na Copasa nós temos também a Brasil Telecom. Temos alunos também que entraram aqui na Brasil Telecom, no rompimento que a gente recomendou aqui nos 12,30. Nosso amigo Carlão, Miro também, Ademir Dalmolin, parabéns aí, belas entradas nesse ativo. O pessoal está faturando forte aqui na Brasil Telecom, tá? Então vamos lá, quem fez entrada na Brasil Telecom já pode colocar o seu stop agora nos 12,53, tá? Então já gerenciou risco, coloca o stop nos 12,53, já é acima do ponto de entrada. Se você não tem pressa, se você topa arriscar o ganho que você já teve nesse ativo, mantém stop aqui nessa região dos 12, deixa eu pegar certinho aqui para vocês, na região aqui dos 12,29, um centavo abaixo do ponto de entrada de vocês, e daí deixa ela um pouco mais folgada para ela trabalhar e vir buscar esses alvos enormes que a gente tinha traçado para vocês aqui nessa região de R$13, 13,15 e aí por diante, tá? Quem não entrou ainda, aguarda uma correção nas médias para conseguir novo sinal de compra, tá? Temos também a Arezo, a RZZ3, maravilhosa a posição da Arezo, parabéns ao Alessio, que está posicionado na Arezo, alta fantástica no dia de hoje, teve aí nada mais nada menos que 4,6%, recomendamos compra da Arezo semana passada também, está aí uma bela posição, fez máxima de novo, e o pessoal de novo faturando alto, posição já ganha, né? Então assim, agora quem tem posição nela, e quer manter para médio e longo prazo, mantenha a posição lá onde vocês tinham o stop, pode colocar aqui lá no 30,99, tá? Então, tá aqui 30,99, bem tranquila a posição, dá espaço bastante para ela trabalhar, para ela corrigir, para ela consolidar por aqui, já é uma posição ganha, pode manter a posição tranquilamente, parabéns aí para o Alessio e para todos os demais que pegaram a Arezo, recomendação da semana passada. Quem não entrou, aguarda novo ponto de entrada, nova correção para conseguir entrar novamente, tá certo? A Gol é uma posição que eu estou desde os 13,80, então a bela posição da Gol. Recomendamos também a venda dela semana passada, com base aqui nesta falha de topo. Então está muito bonita a posição da Gol, rompeu linha média aqui na região dos 13,80 e continua cedendo, tá? Então a posição da Gol fechou hoje aqui em 12, deu mínima de 12,76, então estou fazendo aí já R$1 na posição da Gol,
lá dos 13,80 para os 12,76, são nada mais nada menos que 7,5% na posição. Tá? Então essa é a Gol, código dela GOL4. Quem não entrou agora tem que esperar uma correção. Quem está comigo na posição da Gol, stop dela agora em 13,41, que é a máxima do dia de hoje. Tá? Então até a gente conseguir ter um movimento mais consistente até os 13, até essa região aqui dos R$12, a gente vai manter esse stop pelos candles do dia anterior, uma vez que o nosso mercado está lá testando máxima. Tá? Então não vamos ficar dando mole aí, uma posição de mais de 7%, vamos começar a apertar esse stop aí. Se por acaso ela voltar, a gente vai stopar e vai embolsar lucro. Tá? Temos, além da Gol, temos também a Light, LIGT3. Então está aqui a Light consolidando já há várias semanas, vem de nova máxima. E se romper este ponto aqui, que é o 27,85, ela fica bastante interessante. Apesar do rompimento do fundo aqui na semana passada, a gente desconsiderou porque foi um dia altamente volátil. Tá? Então foi uma pancada só e já voltou. Então mantemos a recomendação dela, rompendo aqui 27,85, é máxima da consolidação do diário semanal. Aí ela passa a ter alvo pelo diário, primeiramente em 29,44, depois 29,95, R$30, e depois lá os 31,12. Essa é a Light, código dela LIGT4. Temos ainda a Suzano, papel, a SUSB5, ela continua enrolando, continua consolidando aqui. Nós temos venda nela só perdendo os 7,96, porém ela está bem próxima de romper aqui os 8,40. Se romper 8,40, nós vamos retirar a recomendação dela, de venda dela amanhã. Tá? Então fiquem de olho aí. A Suzano, a venda era perdendo os 96, ela enrolou por vários pregões e agora está lá para romper a consolidação para cima. Se isso acontecer, nós vamos retirar a recomendação de venda dela, 2,796. Tá? Então temos outro ativo também que o pessoal fez entrada hoje. Aí o Alessio fez entrada, acho que o Éder também estava nela, não sei, enfim. Eu sei que mais pessoas entraram, que foi a Tegma, tá? TGMA. Então o pessoal entrou nela, aí na região dos 29,59, 29,60, 62, 63, por aí. Já gerenciaram risco, tá? Então já é uma posição ganha. Mantenha o stop da Tegma agora em 29,34, tá? Que é a mínima de hoje. Então, pelo gerenciamento de risco, já é uma operação ganha. Uma bela entrada com um belo gerenciamento de risco, trabalhando com coerência, com consistência. Parabéns a todos. Mais uma posição vencedora, né, gente? Muito bacana. Então tá aqui, alvo lá no 32,48. Quem não entrou no dia de hoje, ela subiu só um pouquinho. Então ainda dá para entrar rompendo aqui os 30, mas aí sim, já é um pouquinho mais arriscado. E vocês têm que fazer uma entrada com o gerenciamento de risco, com base na técnica dos candles, para não correr um risco muito grande. Está cada vez mais longe do fundo, não dá para ficar brincando muito com ela por aí. Tá? Quem pegou nos 29,60 lá, já gerenciou, já está com a operação ganha. Agora rompendo os 30, ela pode até dar um novo ponto de entrada aí, mas tem que tomar cuidado. Tá? Aí temos a CPFE3, que a gente recomendou na semana passada. Mais uma vez, observem como é difícil. Está muito longe aqui do semanal. Deu um ponto de entrada, já deu sinal de venda, já enrolou de novo. Agora, mais uma vez, ela vai dar um ponto, talvez aqui no pivô, lá dos 60 minutos. Observem como é constante esse movimento, tá? Então, quando estiver longe do semanal, muito melhor do que você pegar o primeiro sinal de compra, é você pegar a montagem do pivô, lá nos 60. E se não montar pivô, se for embora direto, aí você fica de fora e espera o rompimento. Não dá para pegar todas, né? Mas tem que trabalhar sempre com um controle de risco bastante preciso. Então, rompendo aqui 28,39, ela monta pivô lá nos 60 minutos, e daí sim ela faz uma entrada bastante consistente, tá? Com alvo lá nos 29,78. Temos as duas últimas do dia, que é a Lupatec, a Lupa 3. Então está aqui a Lupa, o volume dela muito baixo no diário, está consolidando há várias semanas, porém, se perder aqui esse 563, que ela continua próxima aí, ela monta um pivô de baixa no diário e rompe a zona de consolidação das últimas 4 semanas aí. Se isso acontecer, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$4
depois no fundo anterior lá nos 3,38. Essa é a Lupatec, o código dela é Lupa3, tá? E a última do dia, KLBN4, Klabin, muito volátil no semanal esse ativo, observem, ela corrigiu forte numa semana aqui, depois corrigiu de novo, e está aqui na região das médias, tá? De novo, pessoal, olhem como é constante, mais uma vez, deu um sinal de entrada no diário, depois voltou lá, fez mínimo de novo e agora está enrolando por aqui. Agora a gente pode trabalhar com mais consistência, rompendo aqui os 8,93, mais seguro na verdade é os R$9, com alvo daí sim aqui na região dos 9,83. Essa é a Klabin, código dela KLBN4, rompendo os R$9, tem alvo aqui na região dos 9,83. Se por acaso o ativo perder aqui os 8,30, a gente vai retirar a recomendação de compra, porque ela vai montar um outro pivô de baixa e deve continuar a correção dela no semanal, tá certo? Então, pessoal, é isso que a gente separou para vocês nessa semana, tá? Então, tem bastante recomendação aí e tem junto, como eu disse para vocês, vários ativos que nós temos posições montadas e que a gente faz questão de trabalhar com vocês e de falar para vocês, para todo mundo poder acompanhar, todo mundo que entrou junto com a gente através da sala, através das aulas aqui, dos fóruns, etc., para poder acompanhar, para poder ter diariamente, a gente está atualizando esses ativos para vocês e fazemos questão de comentar aqui também, para todo mundo saber como é que estão essas posições e como a gente vai fazer para trabalhar isso aí. Quem quiser alguma recomendação nova, quem quiser algum ativo que a gente não falou aqui, por favor, pede lá no chat enquanto eu faço os comentários. Se não tiver nenhum pedido, eu vou encerrar a aula agora. E como eu disse, foram várias entradas consistentes na semana passada. Repetindo aí, nós fizemos entradas muito bacanas em hipermarcas, fizemos entradas em BTOW, fizemos entradas na Alpa 4, fizemos entradas na Show 3, PDG, a Magazine Luiza, que mais? Brasil Telecom, Arezzo, Gol, TGMA, tudo isso com as recomendações da semana passada. Então, excelentes operações. A única que deu errado foi a Renner, que a gente recomendou compra dela, rompendo aqui esse 64, ela rompeu e voltou no mesmo dia, tá certo? Então, aí depois estourou para cima. Então, bem complicado, muito volátil o movimento da Renner. Infelizmente, nessa nós somos pegos desprevenidos, mas como eu disse, acertamos aí 6, 7 operações e erramos apenas uma, tá? E na verdade nós nem pegamos esse ativo, porque foi muito rápido, não deu para conseguir pegar essa entrada, tá? Então acabamos ficando de fora. Mas de qualquer forma, gente, essa é a grande recomendação para vocês. Trabalhem com consistência, observem o semanal, vejam que por várias vezes tem um monte de recomendação nossa que não se concretizou porque não atingiu o ponto. Então quando a gente entra é muito consistente. E quando acaba não atingindo o ponto, muitas vezes nós nem entramos. É o caso como por exemplo de ALL, que nós tínhamos recomendação de compra rompendo os 10, ela montou pivô de baixa e ninguém perdeu nada porque ela nem rompeu os 10. Tá certo? Então, respeitando os pontos de entrada e gerenciando o risco de forma consistente, com certeza vocês conseguem boas posições. Nosso amigo Ramos pede lá a Souza Cruz, a Cruz 3. Eu sei que vocês fizeram entradas na Cruz 3 hoje, o Alessio já me falou. A Souza Cruz, cara, ela está afastada aqui das médias do semanal também, tá? Então, é uma entrada arriscada, é uma entrada perigosa, mas é uma entrada que pode ser feita como todas as outras, tá? Felizmente essa desenvolveu bem. Então quem pegou aqui nos 27,33 não deixa de gerenciar risco, tá? Quem já gerenciou aqui por perto, coloca o stop aqui nos 26,99, tá? Quem não gerenciou ainda, conseguir gerenciar amanhã acima aqui dos 28, pode até colocar o stop aqui nos 26,55. Tá? Então dá até para trabalhar com um pouco mais de folga nesse ativo aí. Tá? Tem mais um ponto de entrada que ela pode dar se romper 28,42, que é a máxima anterior dela. Se romper esse ponto, ela pode continuar desenvolvendo. Então, quem não pegou, fica de olho. Se ela consolidar alguns dias por aqui e romper 28,42, pode dar nova entrada. Tá? Então, repetindo, quem já entrou nela e já gerenciou, stop no 26,99. Quem não gerenciou ainda e conseguir gerenciar acima de 28, bota stop em 26,55. Daí está muito bem gerenciado, deixa
o trade um pouco mais tranquilo. Tá? O Guerra pergunta da TRPL4. Então está aqui a TRPL, a transmissão paulista. Guerra, mesma situação de todos os outros ativos. Tá? Muito afastada no semanal. Você pode até tentar fazer uma entrada, mas você está comprando em cima de um sinal de venda no semanal. O ideal é você aguardar o rompimento aqui dos 61, que é o pivô lá dos 60. Tá? Então, mais uma vez, de novo se repete. O ativo deu um sinal de compra aqui no diário, mas está muito afastado no semanal. No dia seguinte ele vai lá e estopa todo mundo. Aí pode voltar a subir. Se voltar a subir e romper agora o 61, aí pode ficar bastante consistente, só que o teu alvo é bem pequeno, é aqui na região de 62,40. Tá? Então na minha conta, eu não entro nisso aqui. Eu espero os 62,40 e entro no rompimento, porque não tem alvo suficiente para você correr o risco dessa operação. Ok? Essa é a minha opinião. Então é isso aí, gente. Como ninguém mais pediu nenhum ativo lá, e também nós temos a biblioteca, eu quero mostrar para vocês a nossa estrutura de swing trade. Vocês estão visualizando aqui a nossa estrutura de swing trade. Deixa eu acessar como aluno, para poder ficar mais fácil. Então vocês acessando aqui a nossa estrutura, vocês vão ver a nossa sala virtual. Vocês podem acessar aqui, é só para os nossos alunos, é evidente. Vocês têm aqui no Swing Trade um fórum só de recomendações, que é atualizado diariamente. Então todas as recomendações que eu fiz para vocês estão aqui neste fórum. Então a Mil, Confab, CETIP, Duratex, Metaled, Marfrig, enfim, todas elas vocês podem visualizar com os gráficos, com a análise, vocês podem fazer perguntas, vocês podem interagir com a equipe, com os demais alunos. Então ficou uma estrutura muito bacana. Além das recomendações, nós temos também a biblioteca de ativos, que são os ativos que não estão em recomendação, mas que a gente costuma acompanhar para a swing trade. Então temos aí quase 200 ativos. Atualmente, para ser mais preciso, são 147 ativos na biblioteca e 35 nas recomendações no dia de hoje. Tá? Além das recomendações e da biblioteca, nós temos também um chat de swing trade que fica ativo durante todo o tempo para vocês. Então acabei de entrar no chat. Vocês podem entrar, conversar com os demais alunos, conversar com a nossa equipe se você não consegue acessar o Ventrilo. Então tudo isso você pode fazer aqui pela plataforma. Tem gente que trabalha em empresas, em consultórios, enfim, não consegue acessar o Ventrilo, que é o software de comunicação do curso ao vivo, durante o pregão. Então vocês podem entrar aqui nesse chat, conversar com a nossa equipe. Isso é monitorado pela equipe durante todo o pregão. E fora do pregão vocês podem conversar com todos os demais alunos livremente. O chat fica aberto para vocês. E temos também aqui a relação dos maiores pagadores de proventos. Então tem uma relação de ativos aqui para vocês, além também do calendário de proventos de cada um dos ativos que vocês podem acessar. Então, por exemplo, agora nós temos na quinta-feira, dia 28, pagamento de dividendos da Ecor 3, da Ecor Rodovias. Nós temos aqui a descrição, temos aqui o aviso aos acionistas, tal, quanto o ativo vai pagar, etc. Vocês podem acessar tudo isso aqui diretamente do nosso site. Tá? Então ficou realmente uma estrutura fantástica para swing trade, única no Brasil. Vale a pena, gente, o custo ficou muito atrativo. Vocês já sabem aí. Para quem é nosso aluno já no Day Trade, quem já é aluno do curso ao vivo, ficou R$ 99,00 para o curso ao vivo no Day Trade, mais o Swing Trade, para quem opera com a XP e com a Valpires. Para quem opera com as demais corretoras, ficou R$ 249,00, então aumentou mais R$ 49,00 para ter acesso a toda essa mega estrutura. Nós temos também, para quem não participa do Day Trade, quer participar só do Swing Trade, nós temos também planos aí a partir de R$ 79,50 para quem trabalha com Valpires ou XP e R$ 199,00 para quem trabalha com outras corretoras. Tá? Então, uma mega estrutura, vocês recebem no e-mail de vocês todos os dias as recomendações, recebem os pontos de entrada por SMS no celular cadastrado, enfim, ficou realmente muito bacana, são todos nossos convidados para participar dessa estrutura, tá certo? A aula de hoje está sendo gravada, então vocês podem assistir novamente. Quem não assistiu vai ter oportunidade também. A gente vai colocar ela amanhã cedo, já disponível aí no fórum. Todo mundo vai receber por e-mail o link da aula
que a gente fez hoje, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela participação também nos fóruns ao longo da semana. Pedimos que todos continuem participando, é uma estrutura nova, nós precisamos de todos vocês para ajudar a manter isso atualizado, para não perder nenhum ponto de entrada. Como eu sempre digo para vocês, é o nosso grupo que nos torna tão fortes, que nos torna uma comunidade única no mercado financeiro aqui no Brasil, tá certo? Então é isso aí, uma excelente semana a todos, aos alunos do curso ao vivo, até amanhã, pontualmente às 10h30, aos demais a gente se vê na semana que vem, às 19 horas, pontualmente, para mais uma aula de Swing Trade aqui da Interinvest. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.